Novilha vermelha nasce em Israel e aumenta as expectativas para a construção do terceiro templo. Desde os tempos bíblicos, uma novilha vermelha era sacrificada no Monte das Oliveiras e com as cinzas misturadas à água havia então a purificação de todos os peregrinos que viam, e para entrar no templo passavam pelas chamadas mikvaot, que eram os banhos de purificação, e também eram misturados a essa água purificadora que também tinha sido misturada às cinzas da novilha vermelha. Acontece que em Israel nasceu em 2023 uma novilha vermelha, que não tem nenhum pelo que não seja vermelho. Então, judeus estão na expectativa de um acordo de paz que possa gerar a possibilidade da construção do terceiro templo. E você, acha que está chegando? Comente aqui e também compartilhe. Muito em breve, todos nós veremos a construção do terceiro templo em Jerusalém. A mesa dos pães da proposição está pronta, a menorá está pronta, todas as peças de ouro estão prontas, o terceiro templo está pronto. Recentemente, o Sinédrio, uma autoridade religiosa judaica, convocou todos os judeus ao redor do mundo a retornarem à Terra Santa e estarem prontos para construir o terceiro templo. Há um evento profético se desenrolando diante dos nossos olhos, e muitos sequer estão atentos ao seu significado. O terceiro templo de Jerusalém está prestes a ser reconstruído, e com isso a contagem regressiva para os eventos finais da história da humanidade se acelera. As profecias bíblicas falam claramente sobre esse momento, e tudo o que está acontecendo nos dias de hoje aponta claramente para a eminente manifestação do Anticristo e da volta gloriosa do Senhor Jesus. Mas o que esse templo significa para nós cristãos? Será ele um sinal de alerta ou motivo de preocupação? E o que dizer dessas novilhas vermelhas que estão em Israel, prontas para o ritual de purificação? Será esse um dos maiores indícios do cumprimento das Escrituras? Hoje vamos analisar tudo isso à luz da Palavra de Deus e entender o que Ele quer nos ensinar sobre esse tempo profético. Então abra o seu coração e permaneça comigo até o final, porque essa mensagem pode transformar a sua visão sobre os últimos dias. A reconstrução do terceiro templo é um marco profético extremamente significativo, mas precisamos compreender que não se trata de um evento que glorifica a Deus. Pelo contrário, segundo as Escrituras, esse templo será o local onde o Anticristo se assentará e enganará os povos e se autoproclamará Deus. Segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4. Esse é um dos momentos mais cruciais da história bíblica e escatológica, pois representa a materialização de algo que já foi profetizado há milhares de anos. No entanto, há um elemento chave para que o terceiro templo seja erguido e santificado, segundo as leis judaicas: a novilha vermelha. Essa não é uma vaca comum, ela é o centro de um dos rituais de purificação mais misteriosos e raros do Antigo Testamento. A Bíblia nos ensina em Números 19 para que o templo e os sacerdotes sejam purificados, é necessário o sacrifício de uma novilha totalmente vermelha, sem qualquer mancha ou pelo de outra cor, e que nunca tenha carregado um jugo. Esse ritual era essencial no período do Antigo Testamento, pois a água da purificação feita a partir das cinzas da novilha era a única maneira de purificar aqueles que tinham entrado em contato com a morte ou qualquer impureza grave. Sem essa cerimônia, ninguém poderia participar dos rituais do templo, e é justamente por isso que os judeus ortodoxos passaram séculos à espera de uma novilha perfeita, pois sem ela não há templo, não há sacrifício, não há a possibilidade de restauração da adoração judaica como era no passado. Agora preste atenção, segundo os registros históricos dos rabinos,
desde Moisés até a destruição do segundo templo, apenas 9 novilhas vermelhas foram sacrificadas. A tradição judaica diz que a 10ª novilha será sacrificada nos tempos do Messias. No entanto, como sabemos, os judeus ainda não reconhecem Jesus como Messias e aguardam um líder político e religioso para restaurar Israel. Mas a profecia bíblica nos revela que aquele que eles aceitarão como líder, na verdade, é o anticristo. Agora que essa 10ª novilha foi identificada e está sobre os cuidados do Instituto do Templo em Jerusalém, os judeus acreditam que faltam muito pouco tempo para que os rituais possam recomeçar. Nos últimos anos, milhões de dólares foram investidos para clonar, criar e manter linhagem de novilhas vermelhas nos padrões exigidos pela Torá. E em 2018, uma bezerra considerada perfeita foi identificada nos Estados Unidos e enviada para Israel. Em setembro de 2022, 5 novilhas vermelhas foram levadas de uma fazenda do Texas para Jerusalém, aumentando ainda mais as expectativas. Agora pense comigo, por que esse evento é tão importante? Porque sem a novilha vermelha não há purificação, e sem a purificação não há sacrifícios no templo. O que estamos vendo não é apenas um avanço religioso do povo judeu, mas um passo profético que pode desencadear eventos de escala mundial. Mas e para nós cristãos, o que significa essa urgência na preparação para os rituais no terceiro templo? Meus irmãos, as profecias estão se cumprindo diante de nós, e cada sinal nos aponta para um só destino: a iminente volta do Senhor Jesus. O terceiro templo será erguido, o anticristo governará e o mundo passará por um período de grande engano e tribulação. Mas como servos do Deus vivo, não precisamos temer, pois a nossa esperança está no Senhor Jesus. Ele já nos garantiu a vitória e nos chamou para sermos luz em meio às trevas. O verdadeiro templo de Deus não será construído por mãos humanas, pois nós somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. A nossa fé está firmada em Cristo e não em construções feitas de pedra. Por isso é tempo de permanecermos vigilantes, pregarmos o Evangelho e aguardarmos com alegria o retorno do nosso Salvador. O sacrifício da novilha vermelha no Antigo Testamento simbolizava a necessidade de purificação do pecado e da impureza. Mas hoje nós sabemos que Jesus Cristo já foi o sacrifício perfeito e definitivo. O seu sangue nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Isso significa que, enquanto os judeus buscam um meio de purificação externa, nós já fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Que o Senhor nos encontre preparados, fiéis e cheios do Espírito Santo no grande dia da sua vinda. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vou ficando por aqui, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.